E as arcas, meus amigos, vão ser ativadas, já estão sendo ativadas, estão aquecendo, existem provas tangíveis. Qual é a prova tangível? Parar. Então, para resolver isso, nós precisamos das batalhas temporais. Aí foi formado a Time Corp. A Time Corp é um comando, soldados de operações especiais que trabalha no tempo. Entenderam? Porque o projeto Montauk ele foi fechado em 1983. Ele foi cancelado. Porque o Duncan, né, ele acabou trazendo ali, ele materializou um monstro e derrubou o laboratório Montauk em 1983, lá em Nova York. Lá em Nova York. E eu vi um seguidor meu, ele esteve nessa ilha, lá onde está o projeto Montauk, está tudo abandonado, agora é um parque. As instalações militares estão todas abandonadas. E elas foram fechadas em 1973. E segundo os denunciantes, ela foi arrasada por um monstro de outra dimensão, que o Duncan, que era um super, ele assim, ele era fora da curva, tá, meus amigos? Ele era um garoto fora da curva, com habilidades psíquicas incríveis, e ele imaginou, ele teve um pesadelo, e o pesadelo dele se materializou. Imagine, então um monstro, eu até citei na live, que essa história do Projeto Montauk é que inspirou a série Stranger Things da Netflix. Então tudo aquilo é a história realmente retratada pelo Andrew Basiago, né? Se você for ler a história do livro do Preston Nichols, é a história do... Ele pegou... Eu acho que o roteirista... Eu acho não, tenho certeza. O roteirista dessa série pegou o livro do Preston Nichols, leu inteirinho e fez a série. Falou, isso aqui vai dar uma história muito boa, vai ser uma série maravilhosa. E ele acabou fazendo a série, né, que foi bem interessante, assim. Chamou bastante atenção. Inclusive, os meus pequeninos aqui, os meus filhos assistiram. Mas posso assistir, pai? Eu falei, pode assistir, é verdade mesmo? É verdade, é a história. Eu deixei assistir, assistiram todinho. E foi embora. Então, meus amigos, o que acontece? As arcas são o dispositivo. Então, os batalhadores, quem trava essas batalhas no tempo, primeiramente, eram os pleiadianos. Os pleiadianos disseram o seguinte, olha, a gente não pode resolver tudo para vocês. Aí criou a Time Corp. Hoje são os humanos. E para dar um reforço, só que ficou alguns vestígios, alguns resquícios, arestas que precisam ser resolvidas ainda, serem tampadas nessas batalhas temporais. E quem executa esse trabalho? As sementes estelares.
Então, as sementes estelares, de noite, dormindo, então imagine que você vai dormir, você é designado para várias missões diferentes. E as sementes estelares estão trabalhando no tempo. Eu até mostrei o caso da Thaís, porque ela recordou perfeitamente, porque o caso dela é incrível. Não tem que falar, isso é coincidência. Não é. Por quê? Porque ela tem uma testemunha, ela teve com a amiga dela. A amiga dela teve o mesmo sonho. Então, no sonho, ela era um garotinho, um monge budista. Então, ela viu outra reencarnação dela. Ela se viu em outra reencarnação. E a Thaís, ela também se viu em outra reencarnação, que ela era um membro de Ágata. Então, eles protegeram as entradas de Ágata para que os alemães nazis, né, do bigodinho, não tivessem acesso. Então, ela estava trabalhando nas linhas do tempo, mudando o tempo. Ela foi para 1929. Olha que impressionante, 1929. E muitas pessoas estão executando essas batalhas noturnas. Essas batalhas noturnas são reais, meus amigos. É que a grande maioria não se lembra. Não se lembra porque não sabe lidar. Porque assim, por isso que é muito importante você ter conhecimento. Se você não tem conhecimento para decifrar o seu sonho, então esse sonho fala assim, olha, melhor nem falar porque vai confundir mais do que ajudar. Então, você vai ficar mais confuso que você já está. Então, à medida que você conhece as coisas, que você conhece o serviço secreto espacial, olha, ele já conhece, ele já tem uma noção de serviço secreto espacial, ele já tem uma noção sobre batalhas noturnas. Acho que agora a gente pode, né? Vamos dar uma palhinha para ele aí e vamos mostrar a verdade. Ele tem condições de lidar com esta informação. Né? Ele já não é mais um pequenino, ele já está mais maduro, ele vai saber lidar com isso. Então, por isso que demora mais para umas pessoas que outras. Né? Porque não é todo mundo. Tem gente que, se você soubesse o que você faz, ia mais confundir a sua cabeça. Olha, eu estava lá na Idade Média, junto com soldados lá, resgatando não sei quem, levando para outro lugar, aí vai confundir a sua cabeça. Sim. Agora, olha, a partir do momento que você tem conhecimento, porque o conhecimento é importante, para lidar com esta informação, aí sim será revelado. E tem pessoas já recuperando essas memórias. Sim. Eu estou dando um exemplo aqui para vocês. Então, isso é fantástico. É fantástico. E as arcas, meus amigos, vão ser ativadas, já estão sendo ativadas, estão aquecendo, existem provas tangíveis. Qual é a prova tangível? Na Antártida, lá na base Vostok, que é controlada pelos russos, está tendo superaquecimento. E os cientistas não sabem explicar. Isso foi noticiado. E a origem desse aquecimento é na base Vostok. Nós sabemos que a base Vostok tem uma arca. No polo também está tendo esse superaquecimento. Anomalias térmicas no Triângulo das Bermudas. Anomalia eletromagnética aqui também, aqui no Atlântico, e está chegando até a África. Então imagine você, se iniciou aqui no Brasil, na costa brasileira, e já está expandindo até a África, até o continente africano, meus amigos. É incrível, essas coisas estão acontecendo, eles não conseguem mais disfarçar. É o que o JP falou. Ele falou, daqui a pouco não vai ter mais como esconder isso. Cada vez mais está mais evidente. Cada dia que passa, isso fica mais evidente do que nunca. Não tem mais como esconder. E as arcas sendo ativadas, por isso que era assim, primeiramente as pessoas designadas, os escolhidos precisam saber manusear essas arcas, pilotar, literalmente pilotar essas arcas, saber como elas funcionam. E quando elas forem reunidas, ativadas, no momento da ativação das arcas, a nossa consciência também vai ativar simultaneamente. E as pessoas vão ter condições de entender o que se passa no mundo, o que se passa no universo. Então, a maioria da humanidade não são pessoas ruins, são pessoas ignorantes. Ela não tem conhecimento, ela é controlada. Então, a arca vai fazer o quê? Vai fazer com que as pessoas consigam recuperar as suas memórias de vidas passadas, o seu conhecimento, a sua bagagem intelectual, a sua bagagem espiritual, para poder realmente despertar. E despertar de forma coletiva. Compreenderam, meus amigos? Então, a humanidade vai estar apta, condicionada para a fase das revelações. E, na sequência, virá a fase das revelações. Aí vai ser implantado o QFS,
E o QFS já está sendo construído através da Liga das Nações Soberanas, através do BRICS. Entenderam, meus amigos? É uma verdadeira batalha. Nós estamos vivendo literalmente numa guerra, né? Uma guerra espiritual, uma guerra literal também. Então, em todos os segmentos que vocês possam imaginar, né? Tem mais alguma coisa, Paulo, que você gostaria de falar? Pode ficar à vontade. Tenho. E tem a gente perguntando assim, se tem alguma noção de quando essas arcas serão ativadas? Tem ativação do nosso DNA junto com isso também? Sim. O nosso DNA ele é ativado, é assim. Os escolhidos, que têm os 22 genes dos semeadores, ativam as arcas. Ativando as arcas, a nossa consciência é elevada e o nosso DNA começa a ser ativado também. Tudo simultaneamente, é tudo sincronizado, igual um relógio. Entenderam, meus amigos? Este é o plano. E aí vai haver o primeiro contato. Primeiro, nós vamos ter... não estamos sozinhos, vamos ter essa grande declaração. Não estamos sozinhos no universo. Então, já para preparar, para condicionar os corações, para preparar os corações. Depois vai vir extraterrestres com aparência humana, com características análogas à nossa. Depois, na terceira fase, virão os extraterrestres com aparência diferente, insetoides, né, características de reptilianos, porque não é porque é reptiliano que é ruim. Se fosse assim, né, então todo humano também seria ruim, porque tem nórdico. Vamos supor que uma raça extraterrestre, né, conhecesse os nórdicos. Os nórdicos são todos negativos, né, de Aldebaran. Principalmente na Aldebaran Anunnaki, né? Aí ele teria o quê? Olha, todos os humanos não prestam, é humano, é porcaria, é coisa horrorosa. Não é verdade, né? Existem, inclusive, pleiadianos reptilianos, a própria Helena fala a respeito disso, né? Os tipos, as características dos seres, elas se replicam pelo universo. Por quê? Porque nós somos semeados. Então, todos os planos genéticos que funcionaram, que vingaram, eles tendem a ser repetidos. Por isso que o tipo humano é tão comum no universo. Por isso que o tipo reptiliano é tão comum no universo. Então, existem várias civilizações com essas características. Por isso que o tipo... existem seres com características de tipo de Grey, mas não são Greys. Mas tem uma característica semelhante. Os próprios Emmers são muito parecidos com os Greys. E muito parecidos mesmo. Se uma pessoa assim não é um especialista, ele vai ver um e vai ver o outro, vai até confundir. Aí tem gente que me pergunta assim, mas Demis, como que eu vou saber que é um que é o outro? Pela frequência e pela vibração. Se eles têm uma frequência muito elevada. O Emder tem uma frequência positiva. E o Grey já vai ter uma frequência negativa. Por isso que é importante você estar em equilíbrio. Se você está em equilíbrio, você consegue fazer essa distinção com facilidade. Entenderam, meus amigos? Esta que é a verdade. Mais alguma questão, Paulinha? Vamos ver aqui. Então, tem a ver com a ativação, por exemplo, porque nós, né, pela ciência, temos 2 fitas de DNA que já estão descobertas pela ciência. Estudantes de Harvard já acharam que eles chamam de DNA lixo, mas já estão fazendo experimentos com fotoluminescência e descobrindo que tem mais 10 fitas ali escondidinhas. Sim. Isso... cada fita é um aspecto da nossa consciência multidimensional. Então, à medida que isso está sendo ativado em nós, nós vamos nos ligando, tipo, cada um de nós tem uma ligação com uma arca, ou cada um de nós temos uma ligação com todas? Assim, Paula, quem tem ligação com as arcas são os escolhidos, que têm os 22 programas genéticos dos semeadores. Tem pessoas que têm apenas 4, 6 genéticas, 8 genéticas. É daí também que surgiu o RH negativo. Tá? O RH negativo são dos seres azuis, tá? Que viveram aqui nas intraterrenos. Eles que trouxeram esse tipo. Eu vou fazer uma live a respeito disso, com vários dados do Peter Moon. E fora os marcianos também. Porque esses seres intraterrenos, eles estiveram na Terra, eles são da Terra e também de Marte. Então eles têm 2 origens. Né? Isso é bem legal de se dizer. O nosso DNA é assim, as pessoas já estão ativando o seu DNA. Os pequeninos índigo já têm 3, 4 fitas de DNA. O Alex Collier, ele é bem incisivo a respeito disso, Paulo. Ele fala assim,
que as pessoas que tiveram EQM, experiência de quase morte, já estão retornando com 4, 5 filamentos ativos. Existem experimentos dizendo isso, que tem pessoas já com 3, 4, 5. Hoje, já existem pessoas com 4 filamentos de DNA ativos, diferente da maioria da população que só tem 2 de carbono. Então, esses filamentos de DNA já estão sendo ativados. Só que isso não acontece na mesma velocidade para todo mundo. Tem alguns que estão mais adiantados e outros mais atrasados. Mas vai chegar em todos. Então, através do nível de consciência. Então, isso é fantástico. Tem pessoa, por exemplo, que teve um sonho muito lúcido e já acorda no outro dia com um terceiro filamento, com um filamento a mais do seu DNA ativado no outro dia. Porque os outros filamentos do DNA, os 10 filamentos, eles são psíquicos, são espirituais. Entenda isso, meus amigos. Nós temos 2 filamentos físicos e 10 espirituais. Esses filamentos espirituais refletem no corpo físico. Por quê? Porque eles vão mudar a nossa densidade. Então nós vamos estar, por exemplo, num corpo de carbono, e agora nós vamos ocupar um corpo sílico, de cristal, menos denso. Então reflete diretamente. Então, por exemplo, a habilidade telepática, psicocinésia, empata intuitivo, tudo isso advém com o acionamento do nosso DNA. Por isso que as pessoas estão aumentando suas capacidades, suas habilidades psíquicas. Só que isso é gradual. Sim. Agora, por exemplo, uma pessoa que tem os 22 filamentos, ele é escolhido, ele é uma chave. Por exemplo, Paulo, quando o JP ele entra na arca, junto com o Jean Charles ou o Radu Cinemar, as coisas começam a ativar sozinhas, só com a sua presença. O JP ele estava reunido na arca do Triângulo das Bermudas, ele estava com militares russos, ele estava com militares chineses e militares americanos. Então ele foi escoltado por todos esses militares. E os militares chineses e russos não eram permitidos entrar em certos salões e salas das arcas. Só o JP podia. A própria arca falava, aqui você não entra, você não é permitido para você. Você não tem o DNA e nem a frequência certa para isso. Aliás, essas histórias, o próprio Peter Patterson, ele conta que eles acharam um artefato, que era uma espécie de sarcófago, perto ali no Oriente Médio. Daí eles foram arqueólogos, eles trouxeram para dentro da embarcação e estavam levando para os Estados Unidos. Aí eles tentaram de tudo, e estava fechado, de maneira hermética, não tinha como você abrir aquele sarcófago. Aí chegou uma pessoa lá com uma furadeira, com pé de cabra, tentando abrir aquilo de qualquer jeito, marretada, não abria de jeito nenhum. Aí chegou um marinheiro lá que estava limpando, né, o convés do navio. Ele chegou assim, eu acho que eu consigo abrir esse negócio. Falou, você tá de brincadeira. Eu sinto, não sei, tem um negócio aqui em mim que eu consigo. Falei, é verdade? Então vai lá. Ele chegou lá, tocou no sarcófago, o sarcófago abriu. E estava cheio de tecnologia, porque ele era a chave. A chave é o DNA. Estou dando um exemplo simples aqui para vocês. As arcas é a mesma coisa. A chave é o nosso próprio DNA. Os escolhidos com o DNA dos semeadores. Entenderam, meus amigos? Então, existem os tripulantes das arcas. Quem construiu as arcas foram um grupo especial de sementes estelares que vieram para a Terra. Então eles estão se lembrando. Interessante que esses escolhidos, quando eles entram nas arcas, eles conseguem lembrar de como opera as arcas. Mas eu já tive aqui. Tô vendo esse painel aqui, eu sei como funciona. Vai lembrando, funciona assim, assim, assim. A pessoa vai se recordando. É exatamente igual uma pessoa que sofre de amnésia. Então vamos supor que a pessoa bateu a cabeça. Eu não tô lembrando de nada, eu não lembro da minha família, eu não lembro onde eu moro. Eu não sei de coisa nenhuma. Eu não tenho qualquer tipo de referência sobre a minha vida. Você não lembra de nada, não lembra nem meu nome. Tudo bem. Mas eles vão procurar no documento dele. Opa, você mora aqui. Vamos levar você lá, na rua. Vamos descobrir uma rua onde você mora. Aí ele chega na casa dele, ele chega na rua, ele tem uma referência. Dá o quê? Dá um clique na cabeça dele. Olha, eu já estive aqui, isso aqui me é familiar. Isso aqui me é familiar. Eu já estive aqui. E aos poucos ele vai recuperando essas memórias.
É exatamente isso que acontece com as arcas. Então, as pessoas tendo contato com essas arcas, elas conseguem recuperar as suas memórias. E isso é feito com aqueles que estão ativando, tornando essas arcas operacionais, para que elas possam realmente voar. Só que ocorre também na esfera coletiva, Paulo. Isso que as pessoas têm que entender. Então, a partir do momento que elas forem acionadas, você vai começar a recordar, opa, eu já estou lembrando da minha origem galáctica, automaticamente. Eu não sou daqui, eu fui designado para uma missão específica. Eu estava batalhando, eu não estava nas arcas, mas eu estava batalhando nas linhas do tempo. E você vai lembrar, você vai saber. Amigos, entenda o seguinte, você se recordar das suas vidas passadas pode ser traumatizante no sentido de você ver a parte ruim. Só que pelo menos você sabe o remédio. Não tem nenhum problema você conhecer um problema. Pode ser o pior problema do mundo. Por exemplo, o meu carro quebrou. Agora estou no meio da estrada, meu carro quebrou, não tem um guincho, não tem ninguém. Aí alguém dá um clique na sua cabeça e você vira mecânico. Eu sei tudo de mecânica agora, pronto. E o melhor, mecânico com as ferramentas. Resolveu o seu problema ou não resolveu, Paulo? Resolveu. Você tem conhecimento. Agora você tem conhecimento, você tem o como fazer o carro andar. Eu posso consertar esse carro e sair andando, normalmente sem ajuda de ninguém. Melhor de tudo. É verdade. Por isso que é importante a gente recuperar nossas memórias. Porque apesar de a gente ter um passado complicado, com muitos problemas, vem a solução, que é o melhor de tudo. A solução, vem a resposta. Então, recuperar as memórias de vida passada não é simplesmente saber da parte ruim, é saber como resolver. Aí sim, porque é isso que nós temos que fazer. Sim. Se você tem sujeira, não adianta você esconder e fazer de conta que não existe. Porque a gente vai falar, não existe, é só esquecer aquela. Aí fala, vamos lá. Sujeira, você não existe para mim. Ela vai continuar existindo. Ela não vai sumir por causa disso. Faço de conta que a sujeira da minha casa não existe. Se eu não pegar uma vassoura e limpar tudo, a sujeira vai continuar ali. A partir do momento que eu tenho consciência que existe uma sujeira que precisa ser limpa, eu tenho a resposta, eu tenho a solução. E eu posso realmente mudar a minha vida. É isso que as pessoas têm que compreender. Não é verdade, amiga Paula? É isso. E é muito interessante isso que você está falando, porque esse processo de acessar as memórias nada mais é do que nós nos integrarmos com as nossas consciências, né? Na verdade, a gente tem um pedacinho da nossa consciência. Isso, é como se assim, a gente só está com 5% dela. Isso, ativada. Acho que até menos, viu, Paulo? Acho que é da 1%. Tem uns que tá com 1%, com 2%. Eu devo estar com 1,5%. Brincadeira, mas chutando, tá? Sim. É como se eu me basear pela teoria das mônadas, que vem da psicologia transpessoal, onde a gente tem 144 partes, a gente é uma partezinha lá no fundinho, no primeiro degrau, é a unha do dedão do pé, mais ou menos isso. Sim. Quando a gente começa a passar por esse processo, é como se a gente se integrasse as nossas consciências em nós mesmos. Aí o que acontece? Você começa a se lembrar que algum dos teus eus superiores tem conhecimento em genética, é médico, Sim. O outro faz operações dentro antigravidade. Isso, antigravidade, buraco negro, não sei o quê. A minha cachorra tá pulando aqui atrás de mim. Sim, sensacional. Sim. Sensacional isso. Muito. É verdade. Por exemplo, eu estava entrevistando a Eliana, ela tinha um dispositivo quando eu trabalhava no Serviço Secreto Espacial para ativar as memórias dela, só que de maneira artificial. Olha só, meus amigos, artificial. E ela se lembrou que ela era uma engenheira genética. Engenheira genética que sabia, que dominava tecnologia extraterrestre. Vocês já imaginaram isso? Amigos, todos nós aqui somos os maiores engenheiros técnicos que vocês possam imaginar da face do universo. Isso que a Paula está dizendo, é verdade. Os melhores médicos do universo estão aqui. Só que você esqueceu de tudo. Esse que é o problema. Na hora que você recuperar as suas memórias, eu sempre falo isso, volto a repetir,
que nós temos todas as respostas para os nossos problemas. A gente fica perguntando, mas você traz a tecnologia aqui da cama Medbed, mostra para nós. Não, você já sabe como funciona. Você sabe como construir, inclusive. Só que você esqueceu. Este que é o grande problema. Entenderam, meus amigos? Essa que é a verdade. O filme Lucy é a mesma coisa, só que é através de uma droga que colocam no corpo dela. Mas quando ela acessa 100% da consciência dela, o que acontece? Ela some. Sim. E aí o grande professor, doutor, PhD da galáxia lá, vira e fala para ela, Lucy, onde você está? E aí ela diz assim, que é o máximo, né? O ápice Sim. total, spoiler total, vou dar mesmo, não tô nem aí. Não, o filme já é antigo. Ela fala assim, eu estou em tudo, gente. Sim. E acaba Sim. o filme. Sim. O filme fala que ela conseguiu regressar no tempo, né? Ela conseguiu mudar, e é verdade. Por exemplo, no Projeto Montauk eles faziam isso. Eles conseguiam voltar no tempo ela usando vai fazendo assim no tempo, né? Ó. Através da glândula pineal. Isso é verdade. As pessoas não acreditam. O poder da nossa mente é algo extraordinário. O problema é que nós usamos apenas uma fraçãozinha insignificante das nossas memórias e da nossa capacidade. Então, a partir do momento que virar essa trava, essa chave, nós vamos nos tornar, de uma hora para outra, super seres. É isso. Super seres com autoconhecimento, com uma sabedoria incomparável, sem rival no nosso planeta. Por exemplo, o Ser a entrevista com a Matilda, né, que foi em 1947, esse livro, Entrevista com a Alienígena, ela olhou para o Air falou para ela, por que você está fazendo todas essas perguntas para mim, Ser Estar? Eu chamava ela de Ser Estar. Ser Estar, primeiramente, Ser Estar, o seu corpo é só uma casca, nós somos espírito. Ela falou, mas eu não acredito nisso, você está mentindo. Aí na hora o Ser Estar, o Air tirou ela do corpo, ela saiu do corpo e se viu ela mesma na sala. Falou, ai meu pai, o que está acontecendo? Falou, você está fora do seu corpo, é isso que você é uma alma, você não é um corpo. É isso que você é, agora você sabe que você é de verdade. E ela voltou pro corpo. É um livro incrível. Aí ela voltou assim, mas eu quero as respostas. Falou, você tem todas as respostas, você é mais inteligente que o Einstein, o Tesla e o Newton juntos. Muito mais inteligente que eles. Só que você esqueceu de tudo. Você esqueceu de tudo, eles apagaram as suas memórias. Você não tem que perguntar para mim, procure em si mesma. No dia que vocês conseguirem tirar essa chave, vocês vão ter todas as respostas. Vocês não precisam de nós. Vocês já sabem tudo. Perfeito. Foi assim que os reptilianos controlam a humanidade. Nos tornando literalmente incapacitados intelectualmente. Para não falar burrinhos. Né? Em outras palavras é isso. Diminui a nossa capacidade cognitiva. A sua percepção da realidade. E é assim que eles dominam as pessoas. Esse é o princípio do MK, meus amigos. Só que numa escala mais elevada. O que seria o MK? MK é um processo, o MK chamado Ultra, né, que era um processo de controle da mente que foi utilizado pelos alemães, depois continuado nos Estados Unidos. É programação mental. Então, esse projeto, ele faz o seguinte, eles usam traumas, isso aí é utilizado desde o tempo da Roma Antiga. Tá? É uma técnica. Através de traumas, eles fragmentam a sua personalidade. Então você fica com a personalidade fragmentada. Quanto mais fragmentada a sua personalidade, mais controlável você é. Em outras palavras, quanto menos o seu eu, a sua identidade como pessoa é restringida, mais controlável você é. E através de um trauma, porque o trauma é uma forma de bloqueio. Então quem é psicólogo aqui sabe muito bem. Então a pessoa foge do trauma, ela cria realidades mentirosas, fictícias, para não se deparar com o trauma. Então qualquer sugestão que eu te der, que te foge do trauma, você vai aceitar com facilidade. E essa é a forma de controle. Só que eles fazem isso através do processo reencarnatório, as pessoas não entendem. Traumas de vidas passadas que ficam, mas que refletem na sua vida presente. E você sequer sabe disso.